Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro. Você vai ver no Jornal Toda Hora, edição manhã, que os governadores se reuniram com o ministro da Saúde para tratar da vacina contra a Covid-19. Em São Paulo, um arrastão assustou pedestres e motoristas na região da Cracolândia. E na França, o Ministério Público pediu a prisão do ex-presidente Nicolas Sarkozy. Governadores de todos os estados se reuniram ontem com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para discutir a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. O governo federal irá liderar a estratégia de vacinação e distribuir as vacinas aos estados. Participaram da reunião governadores de todas as regiões do país. Alguns viajaram para se encontrar pessoalmente com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no Palácio do Planalto. Outros participaram do encontro remotamente. O objetivo da reunião foi discutir o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Aos governadores, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o governo federal lidera a estratégia de imunização e está encarregado de distribuir a vacina aos estados assim que ela for aprovada pela Anvisa, o que só deve acontecer em pelo menos 60 dias. O que nós temos hoje de positivo? Primeiro, um Plano Nacional de Imunização sob a coordenação do Ministério da Saúde, Ministro da Saúde. O que significa isso? Significa que agora toda vacina demandada e comprada no Brasil será sob a coordenação do Ministério da Saúde. O governador do Piauí deixou claro que foi cobrado do governo federal uma postura de liderança acerca da vacinação em todos os estados e citou São Paulo, que anunciou o início da vacinação para o próximo mês de janeiro. Não é razoável que em São Paulo tenha vacina em 25 de janeiro e os outros estados não. Então, o que acertamos é que o país precisa assumir a coordenação do Plano Nacional de Vacina. Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João Dória, disse que fez um apelo para que haja senso de urgência pelo governo federal para vacinar os brasileiros. O Ministério da Saúde informou que o SUS tem capacidade de até 300 milhões de doses até 2021 e detalhou os acordos feitos com o laboratório AstraZeneca, que garante a aquisição de 260 milhões de doses e insumos para fabricação, e a entrada no consórcio COVAX Facility, que garante mais 42 milhões de doses. O Brasil já possui atualmente mais de 300 milhões de doses de vacinas garantidas por meio dos acordos internacionais e nacionais, esperando a aprovação por parte da Anvisa. Antes da reunião, o governador do Maranhão anunciou que ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir a imunização da população do seu estado, independentemente do plano de imunização do país. O governador quer garantir que possa comprar vacinas aprovadas no exterior, caso o Ministério da Saúde atrase na vacinação. Ora, na medida em que não existe essa autorização da Anvisa, nós precisamos da proteção, da tutela do Poder Judiciário para levar adiante as medidas, porque nós não podemos, porque poderia eventualmente caracterizar até contrabando, alguém comprar uma vacina sem autorização. Por isso mesmo é que o Maranhão entrou com essa ação na Justiça, no Supremo, para que nós possamos obter do Poder Judiciário, nesta ação do Maranhão contra o governo federal, duas medidas. A primeira, a autorização para comprar. Em segunda, a garantia do suporte financeiro para que esta compra seja feita em parceria do governo do estado com o governo federal, uma vez que a lei diz que isto é uma obrigação do governo federal. Vacinação é uma obrigação legal do governo federal. Se ele não cumpre, nós queremos que o Poder Judiciário nos autorize a tomar as providências necessárias a que a população do Maranhão tenha acesso à vacinação. Ontem, uma operação de limpeza na região da Cracolândia, região conhecida como Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, resultou em um arrastão. Um grupo roubou motoristas e pedestres. Vídeos gravados por moradores mostram os momentos de tensão antes da chegada da polícia. Tudo começou à 1 da tarde, quando os moradores de rua e usuários de drogas da região da Cracolândia teriam sofrido uma agitação espontânea pela polícia militar e se revoltaram com a ação de limpeza. De acordo com relatos dos moradores da área, os usuários começaram a revidar com pedras, paus e outros objetos e as forças de segurança teriam usado bombas.
Nas imagens, o grupo anda pelo meio da rua quebrando os vidros de carros e saqueando os motoristas que, sem opções de rota, chegaram a subir na calçada com os carros para fugir durante a ação, já que no momento havia congestionamento. Nesse registro é possível ver um táxi preto vandalizado por moradores de rua. O motorista ficou totalmente sem reação, sendo atacado pelo vidro da frente e depois sendo saqueado. Nesta outra gravação, um automóvel vermelho é atacado por diversos homens. A tentativa para dispersar o grupo foi dar uma arrancada e cantar pneu. As pessoas que gravavam as cenas questionaram a ausência da polícia no local para controlar o tumulto. Meu Deus, velho. Cadê a polícia, velho? Olha eles aí estourando o outro lá, ó. Ao menos 6 veículos foram atacados entre as esquinas da Alameda Notman com as ruas Conselheiro Nébias e Guaianazes. Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que funcionários da Prefeitura realizam 3 faxinas diárias na região da Luz. E a Polícia Militar que a operação de limpeza estava ocorrendo na normalidade desde o início e que às 13h30 da tarde recebeu chamados apenas para usuários de drogas que caminhavam pelas ruas. Imediatamente foi acionado o plano de contingência com tropas da Força Tática, BAEP, Cavalaria e do Patrulhamento de Área. As avenidas Duque de Caxias e Rio Branco foram bloqueadas nos 2 sentidos durante a confusão. Os juízes estaduais poderão receber salários iguais aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a diferença é de R$ 3.800. Ontem, os juízes estaduais ganharam o direito de receber R$ 39.200 por mês. A votação no STF, em julgamento virtual, terminou com um placar de 9-1 em favor do reajuste. O ministro Alexandre de Moraes não votou e Edson Fachin foi contra. A Procuradoria-Geral da República assinou um novo acordo de delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, executivos da JF. A dupla vai pagar uma multa de R$ 1 bilhão, sendo que o novo acordo também prevê penas privativas de liberdade, ou seja, prisão. As delações dos irmãos foram homologadas em 2017, mas a Procuradoria-Geral da República pediu a rescisão dos acordos. Em novembro de 2019, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer reforçando o pedido de extinção do acordo. Na avaliação de Augusto Aras, os delatores agiram de má fé ao contarem com a ajuda do ex-procurador Marcelo Miller, acusado de fazer jogo duplo ao auxiliá-los enquanto ainda mantinha vínculos com a Procuradoria. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e você vai ver também que o Ministério Público francês pediu a prisão do ex-presidente Nicolas Sarkozy. A gente volta já. Estamos de volta, agora são 8h49 no horário de Brasília. Ontem choveu forte em grande parte do estado de São Paulo e na capital do estado mais de 100 árvores caíram. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo hoje em todo o país. A zona de convergência do Atlântico Sul vai colaborar para o aumento das nuvens carregadas em várias áreas do país. Por isso, nesta quarta-feira, o alerta é para temporais na maioria das áreas dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, no Distrito Federal, no estado de Mato Grosso e em várias áreas da região norte, inclusive nos estados do Pará, Amazonas, Tocantins e também em Rondônia. Nas áreas em amarelo, inclusive nas capitais Manaus e Boa Vista, a situação é de atenção para chuva de moderada a forte intensidade. A quarta-feira será marcada por céu encoberto e chuva desde cedo entre o estado do Rio de Janeiro, a região de Vitória, a zona da Mata Mineira, Grande Belo Horizonte e também sobre as capitais Goiânia, Brasília, na região de Palmas e também sobre Cuiabá.
Também há risco para chuva forte desde cedo, mas que ainda intercala algumas aberturas de sol no sul de Goiás, inclusive em Rio Verde. No litoral paulista ainda pode chover a qualquer hora, mas apenas com fraca intensidade. Na região da capital, o sol aparece com muitas nuvens o dia todo e já não há mais previsão para chuva. O tempo também vai ficar firme nesta quarta-feira em grande parte das áreas paulistas próximas ao Paraná, no centro-sul de Mato Grosso do Sul, inclusive na região de Campo Grande e em várias áreas do interior da região sul, assim como na capital Porto Alegre. Ainda pode chover de forma passageira nas capitais Florianópolis e Curitiba, assim como em áreas da região nordeste, como o litoral sul da Bahia, na região de Natal e também sobre Fortaleza. O tempo fica firme também em várias das outras áreas do Nordeste, inclusive na região de El Salvador. Nas demais áreas do país, as pancadas se concentram entre a tarde e a noite, com risco para chuva forte. A mínima prevista na capital paulista é de 17 graus e de 20 graus em Belo Horizonte. A máxima chega a 31 graus em Campo Grande, faz 32 graus em Cuiabá e a máxima diminui e não passa dos 26 graus em Brasília. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou que o Brasil assumiu o compromisso de zerar até 2060 a emissão de gases do efeito estufa. Salles disse que se os países ricos derem 10 bilhões de dólares por ano ao Brasil, o prazo será menor. A meta está incluída no conjunto de metas que o país deverá enviar à Convenção das Nações Unidas para a Mudança Climática. O Senado aprovou ontem a medida provisória que cria o programa Casa Verde e Amarela. É um substituto do Minha Casa Minha Vida. Além do financiamento habitacional, o novo programa inclui regularização fundiária e crédito para reformas. Serão alcançadas pelo programa as famílias com renda mensal de até R$ 7.000 nas áreas urbanas e renda anual de até R$ 84.000 em áreas rurais. Como foi aprovado com alterações, o texto ainda depende da sanção presidencial. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou o general Lloyd Austin como futuro secretário da Defesa. Ontem a gente mostrou aqui que a imprensa americana apontava ele como favorito à nomeação. Agora, a indicação depende da aprovação do Senado e, se for confirmada, ele será o primeiro negro a comandar o Pentágono. Lloyd Austin era visto como um candidato improvável para o secretário de Defesa, mas passou a ser o favorito, à medida que Biden enfrentava a pressão para escolher um candidato negro. Os dois desenvolveram um relacionamento durante a administração Obama, mas Austin já está enfrentando resistência no Capitólio. A lei exige que os secretários de Defesa fiquem fora do serviço militar por pelo menos 7 anos. Ele se aposentou há 4, depois de servir como chefe no Comando Central dos Estados Unidos. Isso significa que o Congresso vai ter de aprovar uma isenção para permitir que Austin assuma o cargo. Vamos falar de coronavírus, porque no mundo todo 68.266.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.557.000 pessoas morreram. E mais de 43.900.000 pessoas já se curaram da Covid-19. Os Estados Unidos chegaram a 15 milhões de casos do novo coronavírus. O país mais atingido pela doença no mundo levou um mês para ir de 10 para 15 milhões de casos. Ontem, a promotoria francesa pediu 4 anos de prisão para Nicolas Sarkozy, ex-presidente do país. A decisão agora cabe à justiça. O ex-presidente Nicolas Sarkozy, que governou a França de 2007 a 2012, é acusado de ter tentado subornar um juiz com um cargo muito disputado em troca de informação privilegiada. O ex-presidente disse ao tribunal que nunca cometeu o menor ato de corrupção e prometeu ir até o fim para limpar seu nome. As acusações de corrupção e tráfico de influência são passíveis de punição com penas de até 10 anos e multa de 1 milhão de euros. Esse valor equivale a 6 milhões de reais. Sarkozy é acusado de ter tentado corromper um juiz do Tribunal Supremo. De acordo com a acusação, o ex-presidente tentava obter informações cobertas pelo sigilo profissional e influenciar nos processos abertos na alta jurisdição relacionados ao caso Bettencourt.
Esse julgamento é inédito, já que Sarkozy é o primeiro ex-presidente da França desde a instauração da Quinta República a sentar no banco dos réus. Antes dele, apenas Jacques Chirac, seu antecessor e mentor político, foi julgado e condenado por desvio de dinheiro público quando era prefeito de Paris. No entanto, devido a problemas de saúde, ele nunca compareceu ao tribunal. Num ato que já é considerado histórico, os jogadores do PSG e do Istambul Basaksehir deixaram o campo ontem na França em partida disputada pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Jornalistas romenos, país do quarto árbitro, disseram que ele chamou o juiz da partida e pediu punição a um membro da comissão técnica do Istambul, dizendo: "Aquele negro ali, verifiquem quem é aquele negro ali." O jogo será retomado hoje à tarde. Os jogadores tomaram a atitude de deixar o gramado depois de uma suposta ofensa do quarto árbitro contra um membro da comissão técnica do time turco. Durante o jogo, válido pela sexta e última rodada do Grupo H da Liga dos Campeões, o atacante francês Dembaba, de origem senegalesa, estava no banco de reservas e discutiu com o quarto árbitro, o romeno Sebastián Coltescu, a quem acusou de ofensas racistas. Dembaba acabou expulso pelo árbitro principal. Todos os jogadores das duas equipes deixaram o gramado em solidariedade ao atacante. O alvo das ofensas do quarto árbitro foi o camaronês Pierre Webo, membro da comissão técnica do Basaksehir. O incidente em Paris foi criticado pelo presidente da Turquia, Recep Erdogan, que denunciou veementemente o ato racista. A UEFA emitiu um comunicado no qual indicou que vai fazer uma investigação profunda sobre o caso. A senadora argentina Norma Durango apresentou um projeto para colocar a imagem de Diego Maradona na nota de 1.000 pesos. A nota, que tem um valor de aproximadamente R$ 60 no câmbio atual, apresentaria o rosto do ídolo argentino de um lado e a foto de um de seus gols mais famosos do outro. A previsão é de que a decisão saia só no início do ano que vem. Agora vamos falar de resultados do futebol. Ontem teve brasileiro em campo pela Copa Libertadores da América. Foi o primeiro jogo das quartas de final e o Palmeiras foi até o Paraguai. O Verdão empatou com o Libertad em 1-1. Gustavo Gomes abriu o placar para o Alviverde, ele já jogou no Libertad, hein? E o Espinosa igualou o placar para os paraguaios. Agora a equipe paulista volta ao Brasil com um bom resultado, porque depende de um 0-0 para chegar à semifinal. O jogo da volta acontece em São Paulo já na próxima terça-feira. O Toda Hora edição manhã fica por aqui. No YouTube você pode rever nossas reportagens. E você confere outras informações daqui a pouco, 10 da manhã, no horário de Brasília, com a Daniela Paris. Tchau, bom dia.